Casos sobrenaturais que passaram na TV aberta. Você lembra daquela época em que a TV aberta parecia gostar de assustar a gente? Programas que iam do jornalismo ao entretenimento sempre tinham espaço para uma boa história sobrenatural. E o curioso é que esses casos não vinham de filmes ou séries de terror, mas eram apresentados como algo real, muitas vezes em horário nobre, deixando crianças, adolescentes e até adultos morrendo de medo. Hoje, a gente vai revisitar alguns dos casos sobrenaturais mais marcantes que passaram na TV aberta brasileira. Prepare-se para uma viagem no tempo onde mistério, medo e curiosidade se misturavam na telinha. O clássico Linha Direta. Se tem um programa que precisa abrir essa lista, é o Linha Direta, exibido pela Globo nos anos 90 e 2000. Oficialmente, o programa era policial, mostrando crimes reais para tentar ajudar a polícia a capturar fugitivos. Mas, de vez em quando, eles faziam episódios especiais com temas sobrenaturais. Quem não lembra do Linha Direta Mistério? Eles reconstituíam casos de aparições, lendas urbanas, objetos amaldiçoados e até teorias conspiratórias. Teve episódios sobre o edifício Joelma, em São Paulo, conhecido pelo incêndio trágico nos anos 70 e pelas histórias de assombrações que surgiram depois. Outros sobre a loira do banheiro, que traumatizou gerações de estudantes. A forma como o programa era narrado, com aquele tom sério e música tensa, deixava tudo ainda mais assustador. Mesmo quem não acreditava em fantasmas, ficava com frio na espinha. O Fantasma da Fazenda em Goiás. Em 1994, o Fantástico exibiu uma matéria que virou lenda. Uma equipe foi até uma fazenda em Goiás investigar supostas aparições de fantasmas. A reportagem mostrava portas batendo sozinhas, sons estranhos e moradores relatando vultos. O mais marcante era a postura séria do jornalístico, tratando tudo como uma investigação. O episódio viralizou na época, com gente comentando no dia seguinte nas escolas e nos trabalhos. Foi um dos primeiros momentos em que um programa de grande audiência deu credibilidade a um fenômeno sobrenatural. Gugu e o sobrenatural. Se tinha alguém que sabia usar o sobrenatural para chamar audiência, era o Gugu Liberato. No Domingo Legal, além das pegadinhas e quadros engraçados, ele também apresentava reportagens especiais sobre assombrações, casas mal assombradas e objetos misteriosos. Um dos casos mais lembrados foi a visita de sua equipe a uma casa assombrada em São Paulo, onde gravaram barulhos estranhos e supostos vultos. Tudo era feito de maneira sensacionalista, com narração dramática e câmera tremida, mas dava certo. A audiência explodia. O ET de Varginha, um dos maiores casos sobrenaturais e ufológicos do Brasil, também passou na TV aberta. O famoso ET de Varginha. Em 1996, praticamente todos os jornais e programas de auditório falaram do assunto. O Jornal Nacional fez reportagem séria sobre os depoimentos das meninas que disseram ter visto a criatura. Programas como o do Gugu e do Ratinho exploraram o caso de forma mais sensacionalista, mostrando supostos especialistas em ufologia e testemunhas. Por semanas, o país inteiro só falava disso! E até hoje, quando se fala em sobrenatural na TV, o caso do ET de Varginha é lembrado como um dos maiores fenômenos midiáticos. O caso das máscaras de chumbo. Outro mistério que ganhou destaque na TV foi o caso das máscaras de chumbo, também conhecido como Mistério de Niterói. 2 homens foram encontrados mortos em 1966, com estranhas máscaras de chumbo no rosto e anotações misteriosas ao lado. Décadas depois, o caso ainda intrigava o público, e vários programas revisitavam a história, sempre com um ar sobrenatural, falando de OVNIs, rituais e até contatos alienígenas. O Linha Direta Mistério dedicou um episódio inteiro ao caso, deixando uma geração inteira fascinada e apavorada. Ratinho e o bizarro. Nos anos 90, o programa do Ratinho também explorava o sobrenatural, mas sempre de forma explosiva e meio caótica, como era a cara dele. Ele levava médiuns, caçadores de fantasmas e especialistas para falar sobre espíritos e casas assombradas. Às vezes, colocava até supostas gravações de vozes do além. Muita gente achava engraçado, outros ficavam realmente assustados. Mas uma coisa é certa, dava audiência e gerava assunto no dia seguinte. A loira do banheiro na TV, lenda urbana clássica. A loira do banheiro ganhou espaço em várias reportagens de programas populares. O Fantástico fez matérias tentando explicar a origem da história. Já programas como os do SBT exploraram o mito de forma mais sensacionalista, indo até escolas onde crianças
juravam ter visto a assombração. Isso só ajudava a espalhar ainda mais a lenda, que virou um fenômeno nacional, o mistério de Magé e os OVNIs. Em várias épocas, o Brasil foi palco de supostos avistamentos de OVNIs, e a TV sempre correu atrás desses casos. Um exemplo famoso foi em Magé, no Rio de Janeiro, onde moradores relataram luzes estranhas no céu. Jornais locais e até programas nacionais foram atrás da história, mostrando entrevistas com testemunhas e imagens amadoras. Mesmo sem provas concretas, o clima de mistério atraía o público. O sobrenatural? No Você Decide. Nem sempre os casos eram reais. Às vezes, a TV usava o sobrenatural como forma de entretenimento. O programa Você Decide, exibido na Globo nos anos 90, apresentava episódios de ficção onde o público votava no final. Vários desses episódios tinham temas sobrenaturais. Casas mal-assombradas, fantasmas, aparições. Mesmo sendo ficção, eles eram tratados com tanto realismo que deixavam os telespectadores em dúvida se aquilo poderia acontecer de verdade. Por que dava tanto ibope? A gente precisa lembrar que nos anos 80, 90 e início dos 2000, não havia internet para tirar dúvidas na hora. Se a TV dizia que uma casa era mal assombrada ou que um objeto tinha poderes estranhos, as pessoas acreditavam. Além disso, o brasileiro sempre teve uma forte ligação com o misticismo, o espiritismo e as lendas populares. Então, quando a TV explorava esses temas, a audiência disparava, o impacto na memória coletiva. Até hoje, muita gente lembra com arrepio desses episódios. Crianças que ficaram traumatizadas com o Linha Direta Mistério. Adolescentes que juravam ver fantasmas depois de matérias do Gugu. Famílias que discutiam o ET de Varginha na mesa do jantar. Esses momentos ajudaram a criar uma memória coletiva, onde o sobrenatural e a TV aberta se misturaram, marcando uma geração inteira. Hoje, a gente tem acesso fácil a vídeos de supostos fantasmas e OVNIs no YouTube e no TikTok, mas nada se compara ao impacto de ver esses casos na TV aberta, em horário nobre, tratados como algo sério e real. Foram momentos únicos, que misturaram medo, curiosidade e entretenimento, e que até hoje fazem parte da cultura pop brasileira. E você? Lembra de algum caso sobrenatural que passou na TV e te deixou sem dormir?